E o mercado financeiro global parece estar entrando em colapso à medida que as bolsas americanas caem, puxando criptomoedas e vários outros ativos de risco ao redor do mundo. Nesse vídeo eu vou estar falando disso, vou estar atualizando a análise dos gráficos do Bitcoin, comentar o que os gráficos estão dizendo, até onde ele pode cair. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que estão causando essa queda terrível hoje, que parece que ainda não terminou. Vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, que está dando alguns sinais de perigo que muitas pessoas estão insistindo em ignorar nesse momento. E também vou estar atualizando a análise das principais criptomoedas do mercado, comentando as notícias. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube. Se vocês ainda não são inscritos, ative o sininho para receber as notificações, porque praticamente todos os dias eu posto vídeo aqui atualizando a situação do Bitcoin. E se você quer receber notícias em primeira mão, pessoal, siga o nosso canal no Telegram. O link vai estar fixado no topo dos comentários, tá? Vai ser o primeiro comentário que você vai ver quando você olhar os comentários desse vídeo. Nesse canal a gente posta notícias em primeira mão quando essas notícias saem. Na semana passada eu tinha parado porque meu celular tinha quebrado, meu outro celular chegou e agora eu estou aí novamente postando notícias relevantes lá, tá? Então bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar aqui sobre o que está acontecendo hoje, pessoal. Gráfico do Bitcoin teve mais um dia de queda, o Bitcoin se recuperou agora à noite após um evento que aconteceu, tá? Mas vamos aqui começar pelos tempos gráficos maiores, né? Nos tempos gráficos maiores, gráficos semanais, a tendência do Bitcoin ainda permanece de alta, tá? A queda que a gente está tendo até agora, nos últimos dias, nas últimas semanas, ela não invalidou aquela bandeira de alta que a gente tinha no gráfico semanal, que foi rompida para cima lá em outubro, com alvo na região dos 120 mil dólares. Tá? Então, o alvo para o Bitcoin, nos 120 mil dólares, ele ainda permanece, apesar dos pesares, apesar do susto dos últimos dias. E eu só vejo que esse alvo dos 120 mil dólares sendo invalidado, se o Bitcoin romper aqui para baixo. Eu vou falar aqui os 74, 73, que é 61% da retração de Fibonacci, tá? Porque aí ele provavelmente vai descer mais se isso acontecer. Mas por enquanto não aconteceu. E por falar em retração de Fibonacci, a gente tem que lembrar, pessoal, que a região ali dos 74, 73 mil dólares, ela é uma região de resistência importante, de suporte importante, né? Ela foi resistência, ela foi o topo histórico, essa região dos 74 mil dólares, ela não deixou o Bitcoin subir ali desde março até o final de outubro de 2024, então mostra que ela era uma resistência forte. Se ela era uma resistência forte, agora pode ser que ela seja um suporte forte, ou seja, se ela impedia que o mercado subisse, agora ela tende a impedir que o mercado caia mais abaixo, tá? Então, essa região aqui dos 74, 73 pode ser um ponto de compra interessante para um trade de curto prazo. Atenção, não estou falando aí de vou comprar para daqui a 2 semanas. Não, estou falando um trade mesmo, tá? Essa região aqui pode ter um repique, é bem provável que pelo menos um repique de alta vai haver quando o Bitcoin bater aqui, a não ser que a situação esteja muito feia no mercado americano, tá? Indo aqui para o gráfico diário, pessoal, a gente tem mais uma coisa que confirma que existe uma grande possibilidade de o Bitcoin ir buscar aquela região ali dos 73, 74 mil dólares, que é um topo duplo que foi rompido para baixo aí nas últimas horas. O alvo dele está na região ali dos 74, 73. Então tudo está indicando que existe uma grande chance do Bitcoin ir nos 73, 74 mil dólares nas próximas horas. Tá? Aqui nos tempos gráficos menores, pessoal, gráfico de uma hora, eu não consigo ver um padrão aqui no gráfico de uma hora. Tá? O gráfico de uma hora ele está aí bastante volátil, mas sem um padrão muito claro. Tá? Mas pessoal, a gente não pode deixar de falar aí do que aconteceu agora de noite. Né? A gente teve uma subidinha aqui no Bitcoin depois desse dia insano de queda, tá? Se a gente colocar aqui no gráfico de 10 minutos, a gente consegue ver isso melhor, de 15 minutos, tá? A gente consegue ver aqui. Agora de noite o Bitcoin parece que fez um movimento leve de alta, tá? Deu uma subidinha, né? Essa subidinha aconteceu ali a partir das 5 horas da tarde. E essa notícia saiu, pessoal, após sair uma notícia de que o Donald Trump está planejando assinar uma nova ordem executiva relacionada a criptomoedas, que pode incluir, inclusive, ajustes na política do Fed, permitindo que os bancos de criptomoedas tenham acesso ao sistema de pagamentos do Fed. Tá? Além disso, essa ordem pode esclarecer aí que as stablecoins não são valores imobiliários. Então, uma notícia boa para o mercado de criptomoedas, mas o efeito foi mínimo, tá? Não teve um efeito grande aí no mercado como um todo. Essa notícia aí saiu hoje, tá? Mas não disse exatamente o momento em que o Donald Trump iria assinar
essas ordens executivas. E, sinceramente, pessoal, se for só isso, tá? Eu acho que isso só por si só, essas ordens aí, se for essa coisa aí de incluir aos bancos de criptomoedas para que eles tenham acesso ao sistema de pagamento do Fed, eu não acho que isso aí vai mudar muita coisa no curto prazo, que isso sozinho vai reverter essa queda que a gente está tendo nas últimas horas, tá? Em termos de macroeconomia, pessoal, estamos tendo aí as bolsas americanas caindo muito hoje. Hoje, pessoal, quase 2 bilhões de dólares evaporaram das bolsas americanas. Elas perderam quase 2 bilhões, não, 2 trilhões de dólares em um único dia, tá? Uma coisa assustadora isso que está acontecendo hoje. E eu fiquei bastante chocado agora de tarde quando eu estava vendo, tá? Não tem circuit break, pessoal. Tesla caiu hoje assustadores 15%, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá o gráfico da Tesla, como que fechou hoje, tá? Pessoal, a Tesla fechou com uma queda de mais de 15%. Vocês têm noção do que é 15% em uma das empresas aí, que é uma das maiores do setor de tecnologia em capitalização de mercado do mundo? Isso é uma coisa fora da realidade, é uma coisa assustadora, tá? Nvidia, hoje, pessoal, também teve uma queda muito forte, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vê que a Nvidia hoje caiu aí mais de 5%, que é muito, pessoal. A Nvidia é uma das maiores empresas em valor de mercado do mundo, se não for a maior, tá? Eu não sei, não lembro de cabeça agora, mas isso que está acontecendo, o SP500, pessoal, fechou o dia aí com aproximadamente 2,4% de queda, chegou a 3% de queda no dia. Isso no SP500 é muita coisa, galera. A gente não está vivendo um momento normal no mercado, tá? Não está uma situação muito normal. Tainan, mas por que o mercado está desse jeito? O mercado está passando por algumas coisas, tá? O primeiro é o medo da recessão. A gente tem visto dados macroeconômicos nas últimas semanas mostrando a economia dos Estados Unidos mais fraca. Para piorar, nesse final de semana, o Donald Trump deu uma entrevista na Fox News, onde ele afirmou que uma recessão nos Estados Unidos não está descartada. Tá? E quando ele falou isso, o mercado já estava desconfiado que haveria. Aí a gente abriu a semana aí com mais queda, tá? Além disso, amanhã a gente vai ter os indicadores do mercado de trabalho que vão ser divulgados, que é a oferta de empregos JOLTS, tá? E o mercado está ansioso para ver qualquer dado do mercado de trabalho. Lembrando que o payroll na última sexta-feira veio abaixo da expectativa, o desemprego aumentou levemente nos Estados Unidos, tá? Então, a gente está tendo sinais de que a atividade econômica americana está se enfraquecendo, tá? E hoje, pessoal, a gente teve uma coisa aí que não é muito boa para as criptomoedas, tá? O DXY ali, o dólar que estava caindo ali no começo da manhã, ele fechou o dia no 0 a 0. E isso é ruim para ativos de risco, para criptomoedas, para moedas emergentes como o real, tá? E a gente ainda, além disso tudo, além de todo esse temor aí, tá? De recessão, todos esses outros problemas, a gente ainda tem a rotação que está acontecendo nas bolsas, tá? Se a gente for, por exemplo, para o gráfico aqui da Tesla, né? Pode ter outros fatores aí, o resultado dela não está agradando e tal, a Nvidia, mas o que está acontecendo é que está havendo uma rotação, tá? Se a gente for aqui, a gente vê que o Dow Jones, ele caiu 2% aí, mas menos do que o SP500, menos do que o Nasdaq, tá? Então isso mostra que o dinheiro ele está saindo principalmente de ativos mais arriscados e indo para ativos mais tradicionais, que são ações de empresas aí mais consolidadas, que entregam um bom resultado, ou principalmente para títulos de dívida, tá? A gente vê inclusive aqui uma queda nos rendimentos dos Treasuries de 10 anos dos Estados Unidos hoje, uma queda de 2%, fechando o dia a 4,21%. Tá? Então, isso aqui é sinal de enfraquecimento da atividade econômica, expectativa de recessão nos Estados Unidos. Tá? E os próximos dias, meus amigos, vão ser bem tensos para o mercado. Amanhã, às 11 horas da manhã dessa terça-feira, 11 de março, a gente vai ter a divulgação da oferta de empregos JOLTS, relativo ao mês de janeiro, tá? Atenção, esse dado não é de fevereiro, ele é de janeiro, ele é um pouco mais antigo, mas o mercado respeita muito esses dados. E se a gente tiver uma criação de vagas de janeiro, amanhã no JOLTS, abaixo dos 7.710.000 que são esperados, a gente pode ver o mercado reagindo mal. O mercado pode olhar e falar, olha, recessão está chegando mesmo, tá? A economia está enfraquecendo, os dados do mercado de trabalho estão todos vindo abaixo da expectativa, tá? E a semana como um todo não precisa nem falar, né, pessoal? Semana vai ser tensa. Quarta-feira a gente tem CPI, que é a inflação ao consumidor dos Estados Unidos, índice de preço ao consumidor, e o mercado vai estar ansioso aí para ver se essa inflação vier acima da expectativa, como aconteceu nos últimos meses.
a coisa vai começar a ficar séria, porque o mercado vai começar a cogitar mais o cenário de estagflação, de que a gente pode ter aí um aumento da inflação nos próximos meses junto com uma recessão. Tá? Então, isso aí é uma situação complicada. Quinta-feira, o mais importante é a inflação ao produtor. A semana vai ser extremamente tensa, tá? Então, muita atenção amanhã às 11 horas da manhã. Se possível, eu vou fazer uma live aqui no canal para tirar dúvidas e analisar esse dado aí na hora que ele sair. Em termos aqui de análise de sentimento, pessoal, a situação também não está muito legal, tá? Quando a gente vai aqui para o TRDR, o que a gente vê é que temos uma possível... a gente está tendo, pessoal, sinais de queda, tá? A gente vê aqui que o long short rate está lá quase em 3, ele está em 2,96, podemos arredondar para 3, e o Open Interest ele não subiu tanto hoje, mas ele subiu um pouco, tá? Em relação aí às 6 horas da manhã, por exemplo, ele está mais alto, tá? Então a gente está com o pessoal cada vez mais se alavancando, apostando que o Bitcoin vai subir, apostando que ele chegou no fundo, e isso é perigoso, porque quando a gente tem 3 pessoas apostando na alta no mercado de futuros, para cada pessoa que aposta na queda, pode ser bem mais lucrativo para as baleias jogarem o mercado para baixo, para liquidar esse pessoal que está alavancado apostando na alta. Se tem mais pessoas apostando na alta, mais capital aportado em operações que apostam na alta, você tende a ter aí... você tende a ter mais dinheiro para ser tomado por parte das baleias dos pequenos investidores por meio de uma queda, tá? Então aqui o TRDR está indicando sinal de queda. Aqui no Liquidation Rich Map da High Block, pessoal, a gente vê a liquidez de todo lado, né? A gente vê que inclusive o Bitcoin nessa queda de hoje ele pegou bastante liquidez que estava abaixo. Ali na região dos 79.700 era o ponto que a gente tinha mais liquidez. Essa liquidez foi consumida, tá? Quando a gente olha aqui no mapa de calor, a gente vê a liquidez lá em cima também, né? Na região dos 88, 87, se formando, tá? Inclusive ficou um gap no gráfico da CME nos 86, indicando que não é impossível o Bitcoin voltar ali nos 86, mas uma coisa que a gente vê aqui é o seguinte, tá? Nas últimas horas, temos mais pessoas aí apostando na alta, tá? Hoje, inclusive, né, o pessoal está alavancando, apostando na alta, e agora a gente tem bastante liquidez lá na região dos 72.600, 72 mil e até na região dos 70.800, tá? Então, a gente está tendo sinais aí de que os investidores estão ficando empolgados com essa queda no geral. Tem muita gente ainda falando em comprar, tá? Tem muita gente falando, não, compra que tá barato, tá? Se esse pessoal ainda está falando isso, é sinal de que talvez a gente não tenha chegado no fundo, porque geralmente o fundo é um momento em que as esperanças, elas são bem escassas, tá? Está todo mundo com medo, tá? E a gente também não pode deixar de olhar, pessoal, a situação das principais criptomoedas do mercado, que não está fácil, tá? A dominância do Bitcoin, meus amigos, já vai novamente testar os 62%, que é muito ruim para as altcoins que estão caindo forte hoje, tá? E muita gente fica me perguntando, Tainan, e aí, o que vai acontecer com as altcoins? Pessoal, é simples, tá? Se a dominância do Bitcoin continuar subindo desse jeito, as altcoins vão despencar, tá? A gente vai ver um derretimento, sim, nas altcoins. Ah, mas Tainan, você tinha falado que a gente ia ter um bull market. Eu tinha falado que se fosse igual ao 2021, não está sendo igual ao 2021, tá? Tá sendo bem ruim, as coisas aí saíram de controle muito rápido, né? O mercado ele está bastante frustrado aí. E a impressão que eu tenho, pessoal, é que o gráfico da dominância do Bitcoin está formando aqui um triângulo ascendente, tá? Então eu vejo aqui que se a dominância do Bitcoin romper para cima, essa região ali dos 62, aí, meus amigos, um abraço, porque a dominância pode ir lá para 66 e isso significaria aí um derretimento ainda maior nas altcoins, tá? Então, muito cuidado, muita atenção com isso. Tá? Ethereum caindo mais de 7% hoje, $1.875, pessoal. Ethereum, para mim, está rompendo aqui esse topo duplo, tá? Fiquem atentos se a Ethereum fechar ali às 21 horas abaixo aqui dos $1.900, meus amigos, vai ser um belo sinal de que a Ethereum vai para 1.100, tá? O gráfico está indicando isso aí, tá? Para mim, a Ethereum está indo para a região dos $1.100 aí nas próximas horas ou dias, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de falar é a Solana, pessoal. Solana quase chegando no alvo daquele topo duplo que a gente mostrou aí alguns dias atrás, a gente vem comentando bastante, né? O alvo para a Solana chegou a bater 115, viu, pessoal? Mas dá para considerar ainda até o 110 aqui como região de suporte, tá? E aí, se a Solana vier romper o 110, aí, meus amigos, um abraço, porque a coisa fica muito feia se isso acontecer, tá? Vamos torcer aqui para não acontecer isso, tá? Mas o gráfico está dizendo ainda que tem mais espaço para a Solana cair mais um pouquinho, talvez até o 110, mas já chegou ali numa região de suporte importante.
Só que aquela história, tá? Se o Bitcoin continuar caindo nas próximas horas, se a Ethereum continuar caindo nas próximas horas, é muito provável que a Solana venha a cair também. Os futuros do SP500 abriram agora à noite e já estão em queda também, tá? Então a situação não melhorou por enquanto. ADA Cardano, meus amigos, tendo um dia difícil aí, rompeu para baixo aí um topo duplo com alvo na região dos 55 centavos de dólares, tá? Então o ADA Cardano deve cair para os 55 centavos de dólares. Outra moeda importante no mercado que a gente não pode deixar de comentar, pessoal. BNB, Binance Coin, tá? Sinceramente, não consigo ver um padrão gráfico aqui para Binance Coin, tá? Binance Coin tem um gráfico muito embolado nesse momento. XRP, meus amigos, XRP está caindo hoje, mas está se segurando acima ali dos 2 dólares, né? Se a XRP romper essa região aqui entre 2 dólares e 1,90, meus amigos, aí a coisa vai ficar muito feia, porque ela vai formar ali um ombro, cabeça a ombro, e aí a XRP pode ir para perto de 1 dólar se ela romper para baixo ali os 1,90, tá? Então fiquem de olho, a XRP, ao contrário da Ethereum, ao contrário da Solana, ao contrário da Cardano, ainda não rompeu, tá? Dogecoin, pessoal, bateu o alvo daquela bandeira de baixa que a gente vinha mostrando aí nos últimos dias para Dogecoin, tá? Então Dogecoin aí alcançou o alvo do padrão gráfico ali que a gente via e por enquanto não temos aí padrões novos aqui nos tempos gráficos menores, tá? Aqui nos tempos gráficos maiores, para mim também a gente não tem, né? O próximo suporte relevante para Dogecoin está na região ali dos 14 centavos, tá? Mas tendência segue de baixa, tá? Sem novos alvos por enquanto. Tron, a Tron, pessoal, está se segurando até bem hoje, tá? Ao contrário do que está acontecendo aí com a maioria dos tokens que estão derretendo. A Tron, não, tá? A Tron aí está se mantendo estável, sem padrões gráficos por enquanto, tá? O token Tom, pessoal, do Telegram, está derretendo também, tá? Infelizmente, a situação ali não está muito fácil, tá? Avax, pessoal, está derretendo e se fechar aqui abaixo dos 17 dólares, meus amigos, podem considerar que a Avax formou aí um topo duplo, tá? Se ela fechar aqui abaixo dos 17 dólares, ela vai estar formando e confirmando um topo duplo com alvo lá na região de 5 dólares e 60 centavos, tá? Aave, pessoal, tá conseguindo subir hoje no meio desse caos todo do mercado, né? Aave já bateu ontem aí o alvo daquele ombro, cabeça ombro que ela tinha formado e por enquanto ela encontrou uma região de suporte, não está caindo mais, tá? Mas sem padrões gráficos novos aqui e nítidos para Aave, tá? Outra moeda importante, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar aí, tá? Que a gente tem que falar dela é deixa eu ver aqui, é a NIR, tá, pessoal? NIR rompeu para baixo aí um topo duplo com alvo lá em 95 centavos de dólares. SUI, pessoal, rompeu para baixo aí um triângulo descendente com alvo lá na região de aproximadamente 1 dólar e 50 centavos, tá? Então, a tendência que a gente vê para a maioria das criptomoedas nesse momento é de queda, tá? Infelizmente, não tem muito o que fazer no momento desses. E, no geral, pessoal, não é um dia de notícias muito boas, tá? Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.